oportunidade em nome de Jesus. Logo, logo nós estaremos entregando esse ano ao Senhor. Logo, logo nós estaremos, querido, olha só, recebendo um novo ano a qual o Senhor tem proporcionado para nós. Mas a decisão, querido, de como será o próximo ano é sua. O Senhor, Ele já tem bênçãos preparadas para nós. O Senhor já liberou muita coisa para nós. Agora precisamos decidir. Decida, querido, em nome de Jesus. Decida nessa noite. Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo. Fale conosco. Fale com a tua igreja. Fale com o teu povo. Que possamos sair daqui nessa noite e poder declarar que o Senhor estava presente e que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Ainda de pé, só por um instante, eu quero agradecer toda a liderança dessa igreja. Ninguém faz nada grande sozinho. Esse é o tema desse ano. Eu queria que você entendesse que nós seremos intencionais, amém? Então, no decorrer desse culto, nós estaremos falando do tema do ano, o tema dessa igreja. Eu queria que você entendesse isso. Então, eu quero agradecer a todos os membros, todos os líderes, você que nos visita, você que decidiu vir para cá hoje. Eu quero agradecer você em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, querido, olha só, que no dia 2, do dia 2 ao dia 7, nós vamos iniciar a semana profética. Não teremos tempo para ficar anunciando ou avisando, então já se prepara, porque a semana profética, irmãos, é para você dar um start na sua vida espiritual e continuar aquilo que você está decidindo aqui hoje. Então, do dia 2, terça-feira, ao dia 7, nós teremos aí praticamente uma semana de culto e de palavra para a glória de Deus. Amém? Então agora, olha só, eu queria mais uma vez dizer para você que esse é um tempo especial. Um tempo que o Senhor irá marcar as nossas vidas. E você precisa entender essa oportunidade que o Senhor está liberando nessa noite. Então, querido, olha só, escute aqui. Eu quero te dar um tempinho. Um tempinho para quê? Para você se acomodar. Então se acomode aí. Em nome de Jesus. Se acomode aí, temos lugares aqui na frente. Você que está de pé, quero convidar você, sente aí. Em nome de Jesus. Isso, se acomode aí. E preste atenção aqui no que eu quero dizer para você, irmão. Em nome de Jesus. Eu te dei esse tempinho aí para você se acomodar, para você segurar a onda. Olha para mim, segura a onda aí. Segura a onda aí, não levante, amém? Segura a onda, não ande. Segura a onda aí, não converse. Em nome de Jesus, eu quero te dar esse tempinho para isso. Por quê, irmão? Porque essas coisas, elas não ajudam. Pelo contrário, elas atrapalham. Então tem gente que às vezes fica assim, ó, todo mundo está sentindo calor. E se você levantar, não vai mudar em nada. Pelo contrário, você vai atrapalhar. Você vai fazer com que o ambiente fique mais quente. E outra, você vai atrapalhar o culto e vai atrapalhar quem está perto de você. Então fique ligado na mensagem dessa noite. Fique ligado na palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Esse é um tempo, irmãos, olha só, onde muitas famílias estão fragmentadas. Você às vezes está aqui, você está sozinho. Você está aqui, às vezes tem parte da sua família aqui. Por quê? Porque é um momento onde Satanás, ele quer roubar aquilo que Deus ele tem para nós. Então Satanás, ele vai querer de todas as formas impedir que as famílias, que as pessoas cresçam. Então preste atenção, fique ligado naquilo que Deus ele vai liberar para nós aqui nessa noite. Porque, como eu disse, o que Deus vai liberar aqui, irmãos, olha só, vai marcar a sua vida, vai mudar a sua vida para sempre. Então você precisa ficar ligado, beleza? Beleza, irmão? Olha só, o tema do ano aí precisa ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, que é juntos por algo maior. Olha só, a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
vocês vivem lutando e fazendo guerras. Olha o que esse texto está dizendo para nós. Ele vai trazer para nós uma reflexão. As maiores guerras que nós enfrentamos, as maiores guerras que nós passamos, elas são internas. E a maioria delas somos nós que criamos. Escute isso. Nós criamos essas guerras. Nós criamos esses conflitos. E tem muita gente, olha só, bem intencionada. Você mesmo está bem intencionado. Por quê? Porque você decidiu vir para a casa de Deus, passar o 2023 e iniciar o 2024. Mas e depois desse culto? Então preste atenção. Tem muita gente bem intencionada, mas vivendo de forma errada e crendo também de forma errada. Escute, a vida cristã não é sobre ser mais ou ter mais. A vida cristã não é assim. Tem gente que ele baseia a vida cristã pelo nível do mais que a pessoa tem, ou do mais que a pessoa seja. Precisamos entender que a vida cristã é sobre viver para Deus. Precisamos entender isso, viver para Deus. É tempo, irmão, de você orar mais. É tempo de você ler mais a Bíblia. É tempo de você participar daquilo que Deus está proporcionando, como os cultos, as nossas células. É tempo para isso. É tempo de nós decidirmos morrer com Deus. Precisamos decidir isso, morrer com Deus. Esse é esse tempo. A vida cristã é assim. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele não abençoa pessoas. Que isso, pastor? Você está falando heresia? Não. Deus abençoa a propósito. Porque se Deus abençoasse pessoas, Ele seria injusto, irmão. Quantas pessoas não fazem nada para agradar a Deus e pensam que estão sendo abençoadas? Não estão sendo abençoadas, estão vivendo a vida. A bênção de Deus é sobre um propósito. Por quê, irmão? Porque o propósito de Deus não abençoa só a nossa vida, abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Escute isso, eu estou aqui como pastor, vivendo um propósito de Deus, e a razão de você estar aqui é porque Deus está abençoando esse propósito. A razão de você estar sendo beneficiado é porque Deus está abençoando esse propósito. Escute, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele vai mexer, irmãos, com a maneira que nós vivemos nessa terra. Não tem como você viver o Evangelho e ficar do mesmo jeito. Não tem como você falar, não, eu sou cristão, eu tenho Deus no meu coração, mas a sua vida tem que mudar. O Evangelho, ele mexe com a nossa vida aqui na terra. Olha só, não há como você viver o Evangelho e continuar do mesmo jeito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem vive o Evangelho do mesmo jeito está contando mentira para si mesmo. A nossa vida na terra, eu já estou pregando, tá, igreja? A nossa vida na terra é uma experiência para viver a grandeza ou a mediocridade. A nossa vida na terra é isso. Viver na terra significa cumprir um chamado. Irmão, ninguém está aqui para semente. Ninguém está aqui por taco. Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos com um propósito. Então, quando você decide viver esse propósito, você vai viver as grandezas de Deus. Agora, se você não decidir viver esse propósito, você vai viver na mediocridade. Porque a nossa vida na terra é cumprir um chamado, é cumprir a missão, um propósito, aquilo que nos remete a viver para algo maior. Vou falar de novo, irmão. A nossa vida, ela tem um propósito, ela tem um chamado, ela tem uma missão. E quando eu entendo isso, eu vou viver para algo maior. Olha só, por melhor que seja a sua vida, ou por melhor que seja a vida, precisamos viver por algo maior do que nós temos aqui agora. Precisamos decidir isso, viver por algo maior. Olha só, não temos tempo, irmãos, aqui para perder com coisas pequenas. Não dá mais para a gente ficar perdendo com coisas pequenas. Não dá mais para nós ficar perdendo por orgulho, irmão. Tem gente que está perdendo porque é orgulhosa demais. É orgulhoso demais. Não dá para nós ficarmos nos perdendo com essas coisas pequenas. Irmão, não dá para nós ficarmos perdendo com vaidade. Tem gente que é vaidoso demais. Não vou mais naquela igreja. Está um calor naquela igreja. Não vou naquela igreja. Não, naquela igreja tem nem cadeira para sentar. Não é tempo de nós ficarmos nos perdendo com vaidade. Vai para a Batista da Lagoinha, então. Não é tempo de nós ficarmos perdendo com egoísmo. Tem gente que é egoísta demais. Não, se não fizer do meu jeito, então não quero. Não dá para nós ficarmos nos perdendo com essas coisas pequenas. Irmãos, escute aqui, muitas brigas que nós vivemos
vivemos, muitas brigas que nós enfrentamos, são por coisas medíocres, são por coisas pequenas, são por coisas insignificantes, coisas que não fazem sentido. Deus, irmãos, olha só, Ele nos fez por algo maior. Deus fez você, Deus nos fez, Deus criou a igreja por algo maior. Olha o que Paulo diz para nós, lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Não considero a minha vida preciosa. O que me importa é cumprir o ministério que Jesus me confiou. Nós não podemos ter a nossa vida por preciosa. Hoje estamos aqui, irmãos, amanhã o Senhor pode cantar a nossa senha. O Senhor pode nos chamar. Então Paulo está dizendo, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. O que me importa é cumprir o ministério que Jesus me chamou. Irmão, a sua vida precisa de uma causa. Escute aqui, você que entrou aqui nessa noite, você que decidiu vir para esse culto, você que decidiu vir para essa virada, a tua vida precisa ter uma causa. Quem vive sem uma causa não vive na mediocridade. Então nós precisamos ter uma causa. Qual causa? A causa maior. A sua família não pode se perder, você não pode se perder. Precisamos entender que essa causa é maior. Olha só, não é sobre um evangelho que tem levado pessoas a resolver apenas os seus problemas ou os problemas dessa vida. É um evangelho, irmão, de solução, de ganhos, onde nós vamos solucionar os problemas das pessoas, onde nós vamos solucionar os problemas da sociedade, onde nós vamos ganhar a nossa família. É esse evangelho que nós queremos pregar. É essa palavra que nós queremos ministrar. Olha só, viver em função do que é terreno, irmãos. Olha só, é você pensar só naquilo que você deseja conquistar. Deus não quer que a gente viva em função daquilo que é terreno. Você vai entender isso aqui no longo da mensagem. Olha só, viver em função do que é terreno é você viver uma vida sobre ter, sobre possuir, sobre conquistar. Tem gente que é assim, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que conquistar. Não é errado conquistar, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Porque tem gente conquistando aí, mas perdendo a família. Tem gente conquistando aí e perdendo amigos de verdade. Tem gente conquistando aí e perdendo a vida. Precisamos entender isso. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim, ó: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como eu querer seguir Jesus, Ulisses, do meu jeito. Não tem como, irmão Denilson, eu querer seguir Jesus do meu jeito. Jesus, ele está dizendo, olha, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele está falando de cruz, olha para mim, ele está falando de renúncia, ele está falando de entrega, ele está falando de você entender que existe uma vontade maior sobre você, existe um governo sobre você, existe uma autoridade sobre você. Então Jesus está dizendo que se você quer me seguir, pode me seguir, mas só que você tem que negar a si mesmo. É legal, irmãos, olha só, que o culto de virada, o culto de ano novo, nos traz uma reflexão, nos faz pensar. Só que escute uma coisa, só refletir, só pensar não muda, nós temos que decidir. É necessário decidir. Olha só, estamos sendo, irmãos, dominados por um pensamento imediatista, de pensarmos apenas em nós. Você já deve ter ouvido ou já deve ter dito isso: ah, se eu estou bem, o resto não me interessa. O que importa é eu, não vou sofrer pelos outros, irmão. O evangelho é você se sacrificar pelos outros. O evangelho é você estar decidido a se entregar pelos outros. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus para nós foi esse. Ele se entregou. Jesus se entregou. Irmão, Jesus, ele sabia quem eu era, ele sabia que eu ia ser pecador, ele sabia que eu iria errar, ele sabia que eu iria trair, ele sabia tudo isso, mas ele decidiu se entregar por mim. Irmão, a mesma coisa sobre você. Ele sabe quem você é, ele sabe quem você se tornou, mas ele se entregou por você, ele decidiu te amar, ele decidiu nos amar. Então nós não podemos pensar, irmãos, olha só em nós.
Não podemos pensar só aqui, só agora, só em nossas necessidades do momento. O que leva, irmãos, a pessoa a buscar só pelo prazer, a sua satisfação, os seus desejos pessoais como principal objetivo da sua vida. Tem gente que é assim. Eu lembro uma época, irmão, eu era mais jovem, não sou tão velho, né? Mas eu era mais jovem. E a gente foi para um especial, eu creio que você deve ir para vários especiais. E a gente foi para um especial, e nesse especial, não pensa no cara que bebeu. Pensa no cara que bebeu, tomou até rachar. E sabe qual que é a fala que eu estava usando lá nesse momento? Era: vamos beber que o mundo vai acabar. O que importa é agora, vamos tomar, vamos encher a cara. E foi o que eu fiz. E existem muitas pessoas que elas estão pensando assim, elas não estão bebendo, mas a atitude que elas estão vivendo é uma atitude onde elas estão pensando só na agora, elas estão pensando só em satisfazer o desejo pessoal, só em satisfazer a vida dela aqui nesse exato momento. Sabe como nós chamamos isso, irmãos? Hedonismo. Pessoa pensar só em si, pensar só no seu bem. Tem gente que é assim. Tem gente, não presta atenção, você vai ser confrontado aqui. Se você vai para um culto evangélico, uma igreja evangélica, irmão, não pense você que o seu ego vai ser massageado, não. Você veio para ser confrontado. Você veio para ter raiva de mim. Você veio para ter raiva de alguma coisa, porque você vai ser confrontado. E todo mundo que é confrontado, você não entendeu o confronto, a primeira coisa que ele vai ter é raiva, irmão. A primeira coisa que ele vai criar é o espírito satânico dentro dele, onde ele vai começar a odiar. Então você veio aqui para ser confrontado. Você veio aqui, irmãos, olha só, para Deus confrontar você. Então a pessoa, ela só pensa nela mesma, só pensa em si própria. Ela não preocupa com o próximo, ela não preocupa com quem está à sua volta. E esse espírito hedonismo, ele está matando a vida cristã de muitas pessoas. Por quê? Porque tudo delas é o prazer, tudo delas é o dinheiro, tudo delas é o poder. Precisamos escolher, irmão, viver por algo maior. É muito pouco trabalhar, deitar, dormir, trabalhar, deitar e dormir, pagar conta, ir num clube, viajar, é muito pouco. Isso é muito pouco. Precisamos decidir vivermos por algo maior. Mas nós precisamos entender uma coisa, igreja, você que está aqui hoje. Viver por algo maior consiste necessariamente em sacrificar o que é menor. Ninguém, irmã Shirley, consegue viver algo maior se não sacrificar o que é menor. Meu Deus! Tudo que você adquiriu um dia, você teve que sacrificar o que é menor. Tudo que você conquistou um dia, você teve que sacrificar o que é menor. Irmão, por que Jesus ele fala isso conosco? Porque a nossa vida diante de Deus ela é tão pequena. Então quando Jesus nos chama para viver algo maior com Ele, precisamos sacrificar a nossa vida. Precisamos estar dispostos a sacrificar a nossa vida. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito dele, irmão. É da maneira dele, é da forma dele. Então se nós queremos alcançar algo maior, escute isso aqui. Nós estamos levando aqui, irmãos, hoje, nessa noite, me entenda, por um lado espiritual, mas isso abrange toda a nossa vida. Então você pode levar também para o lado familiar. Se você quer alcançar algo maior na sua família, precisa entender que tem que sacrificar o que é menor. Eu não vou falar algumas coisas, que senão eu vou comprar muita briga aqui e vou arrumar muito inimigo. Então não vou falar não. Para ficar tranquilo, a gente terminar de boa, né? Você me abraçar aí, me desejar 2024 abençoado. Então não vou fazer isso não. Mas eu creio que o próprio Espírito Santo ele vai estar falando ao seu coração. Então se você quer conquistar algo maior na sua família, entenda que algumas coisas menores você vai precisar de sacrificar. A pergunta para nós nessa noite é: o que você precisa sacrificar ainda esse ano para viver algo maior em 2024 da parte de Deus? Às vezes entramos aqui pensando que está tudo bom, pensamos que está tudo bem, mas existem algumas coisas que a gente está carregando, a gente precisa sacrificar, a gente precisa deixar. É inadmissível nós entrarmos numa reunião como essa e não ouvir a voz de Deus. É inadmissível nós entrarmos numa reunião como essa e ficar olhando para o relógio doido que acaba. É inadmissível nós entrarmos numa reunião como essa e ficar pensando por que eu vim. É inadmissível. Então nós precisamos começar a sacrificar essas coisas medíocres, essas coisas pequenas, para que possamos alcançar coisas maiores.
precisamos entender, irmãos, o que é mais importante na vida. O que é mais importante na vida? Nós precisamos entender isso. Você já se fez essa pergunta? O que é mais importante? A Bíblia, ela vai falar uma parábola. Eu creio que todo mundo conhece, e eu estou aqui correndo, para a gente poder ganhar tempo e tentar entrar aqui dentro do horário certinho, em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então existe uma passagem lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Eu creio que todo mundo conhece essa parábola. Se você não conhece, vai ter um resumo dela aqui agora. O título dessa parábola é o rico insensato. Olha só, nós conhecemos, irmãos, essa parábola que fala de um homem que ajuntou toda a sua riqueza no seu celeiro. Só que quando ele foi ajuntando, irmãos, ele observou e viu que aquele celeiro era pequeno, mas ele tinha muito espaço ainda à sua volta. Então o que ele decide? Ele decide derrubar aquele celeiro e construir um celeiro muito maior, para que ele pudesse colocar toda a sua riqueza ali dentro. Existem pessoas no nosso meio, às vezes que você não está colocando algo dentro de um celeiro, você não derrubou nada para colocar algo, para colocar coisas maiores dentro de algo maior, mas você às vezes está juntando coisas aí que está impedindo você de crescer, está impedindo você de avançar, está impedindo você de conquistar alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós temos o hábito, irmão, de avaliar as pessoas pelo que elas têm. Eu já falei isso aqui uma vez. Nós recebemos um irmão aqui. O irmão tinha um dízimo alto quando ele veio para cá. E aí ele começou a nos ajudar na liderança. E aí houve um momento que ele não devolveu o dízimo. E a gente fazia isso, A gente parou, vamos começar agora em 2024 de novo, então já fico sobre a aviso. E aí eu sentei com ele e falei com ele assim: irmão, o que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade, passando algum aperto? Ele falou: por quê, pastor? Porque tem 2 meses que você não devolve o dízimo. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim: pastor, eu frequentei várias igrejas grandes, igrejas que a sua dentro delas sumia. Eu falei: o que interessa isso? Aí ele falou: pastor, nunca falou isso comigo. Aí eu falei: é porque não chegou o pastor, e agora chegou o pastor. Ele disse: então aqui não me cabe. Eu falei: então vai com Deus, porque nós não estamos aqui sobre valores, é sobre um compromisso, é sobre uma fidelidade, irmão. Se fosse qualquer outro, que o dízimo fosse menor, seria a mesma coisa. Mas o que ele demonstrou para nós? Uma ganância. O que ele demonstrou para nós, irmão? Ele era alguém elevado, então ele não poderia ser confrontado. Irmão, nós vamos entender que diante de Deus e no ministério nós somos iguais. Sabe qual que é a diferença minha para você? É que eu estou em pé aqui falando, mas eu sou igual a você, igualzinho. Às vezes, se você sentar comigo um pouquinho, você vai falar: pastor, você é pior do que eu comigo. Precisamos entender isso, irmão. Então, olha só, a vida, ela não consiste em adquirir riquezas, em adquirir bens. Nós precisamos entender isso. Então o Senhor, Ele fala isso aqui na sua palavra, Ele libera isso aqui para nós na sua palavra. Ele vai nos mostrar, irmãos, olha só, que esse homem, ele estava ajuntando ali, e o Senhor dá para ele, irmãos, um aviso. Qual que é o aviso? Cuidado. Quantos avisos o Senhor já não te deu, irmão? Quantos avisos o Senhor já não liberou para você? Olha só, o homem estava errando, mas Deus dá um aviso para ele: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus, ele contou essa parábola para os seus discípulos, e quando ele começa a contar, ele começa dizendo assim: olha, a terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer com todos esses bens que eu tenho armazenado? Então ele disse: já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir um celeiro muito maior, e guardarei toda a minha safra e os meus bens. E aí Jesus volta e fala com ele de novo: contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu tenho o costume de falar com a minha esposa, Graças a Deus que a gente tem muito bens materiais. Mas eu falo para ela assim: olha, eu vou morrer primeiro. Eu falo para ela isso: eu vou morrer primeiro. E quando eu morrer, casa.
você é bonita, você está mais jovem que eu, então casa. Ainda bem que não vai ter nada para o outro desfrutar. Só as contas, só a obrigação. Mas por quê, irmão? Porque não adianta nada nós ficarmos juntando. Amanhã ou depois, irmão, a nossa ceia é cantada. Amanhã ou depois nós somos levados. Escuta isso aqui. Eu tenho um amigo, um cara top demais. E o pai dele faleceu. E eu fui ajudar ele, irmãos, olha só, a limpar lá o quarto do pai dele. E quando nós fomos limpar o quarto do pai dele, irmão, nós tiramos 3 sacos de dinheiro dessa altura. 3 sacos, irmão. Que é tanto de nova, umas novas novinhas. Mas tudo sem valor. Juntou aquele dinheiro, não comprava nada, não gastava com nada o pai dele. Na hora que a gente estava juntando o saco assim, ele começou a chorar. Eu falei, que você está chorando, rapaz? Ele falou, olha, como que meu pai foi a morte? Quantas vezes nós passamos fome aqui dentro de casa? Quantas vezes a nossa luz foi cortada e meu pai com todo esse dinheiro debaixo do colchão? Às vezes você não está com dinheiro debaixo do colchão, mas você está com dinheiro no banco. Você está lá juntando, irmão. Mais cedo ou mais tarde a Bíblia está nos avisando, a Bíblia está chamando a nossa atenção. Jesus, ele chama a atenção do homem. Ele está dizendo, olha, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Esse exigido aqui é tirada, essa tirada aqui é levada, irmão. Então quem ficará com o que você preparou? Por isso nós temos que entender que a nossa vida tem que ter uma causa, irmãos, para que a gente possa viver e desfrutar daquilo que Deus ele tem para nós. Olha só, isso acontece, irmãos, com quem quer guardar riqueza para si. Muitas pessoas, elas querem guardar riqueza para si, mas o que adianta? Não são ricas diante de Deus. Porque Deus, Larissa, ele não vai avaliar o nosso valor pelos bens que nós temos. Ele vai avaliar o nosso valor, Juliana, diante da obediência e da entrega que nós temos diante dele. Esse é o valor que o Senhor ele vai nos avaliar. Olha só, Jesus ele acrescenta mais diante dessa parábola. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, e nem com os seus próprios corpos quanto ao de vestir. A vida é mais importante do que a comida e do que o corpo, mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam e nem colhem, não tem armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e você tem muito mais valor do que as aves. Você consegue compreender isso, irmão? Você consegue compreender o que Jesus está falando para nós? O que Jesus está liberando para nós? Olha só, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com as restantes? Jesus, irmãos, ele faz uma pergunta para nós. Existe algo muito valioso, irmão. Mais valioso que o dinheiro. Você sabia que existe algo mais valioso que o dinheiro? Que é esse pastor mais valioso que o dinheiro? Sim. Mais valioso que o ouro, irmão. O que é mais valioso que o dinheiro? O que é mais valioso que o ouro, irmão? O tempo. O tempo é mais valioso. E nós não podemos perder tempo. Então Jesus está falando para eles, olha, se vocês não têm condições de acrescentar, irmão, quantos de nós não gostaria de acrescentar aí? Tem dia que você fala, nossa, se eu pudesse ter mais 2 horas, só que a gente não consegue. Então Jesus está falando, olha, se você não consegue fazer uma coisa pequena, que é acrescentar mais tempo naquilo que vocês estão perdendo, então por que você vai preocupar com pouco? Para que você vai preocupar com comida que é tão insignificante? Não, presta atenção aqui, presta atenção. Nós temos que preocupar assim com a roupa e com a comida, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Tem muita gente hoje, presta atenção aqui, tem muita gente hoje que está quase entrando em depressão. Por quê? Porque não conseguiu comprar uma roupa para a virada do ano. Tem muita gente que está quase entrando em depressão. Por quê? Porque não conseguiu passar o Réveillon onde sempre deseja passar. Então Jesus está falando isso aqui para nós. Nós não devemos preocupar com essas coisas pequenas. Olha só, não busque ansiosamente o que hão de comer ou de beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino.
Tem coisa muito maior para nós preocuparmos. Por isso que eu quero que você entenda, se a nossa vida não tiver uma causa, vamos viver a mediocridade. Vamos estar correndo atrás aí de comer carne todo dia, isso não é ruim, né? Mas não pode ser a nossa prioridade. Vamos correr atrás aí de buscar roupa de marca a cada 3 meses, em toda virada de ano, isso é bom, mas não pode ser a nossa prioridade. Jesus, ele já nos deu a comida, irmão. Jesus já nos deu a roupa. Precisamos entender isso. Então nós precisamos buscar por algo maior. Precisamos entender que essas coisas básicas e pequenas não pode ser a nossa busca ansiosa e desenfreada. Não pode ser. Tem pessoas que são assim, tem pais que são assim. Tem pais que não vivem, ele vive em função do filho. Por quê? Porque o filho quer o telefone, o filho quer a roupa, o filho quer isso, o filho quer aquilo. E o pai fica trabalhando de uma forma desenfreada para poder dar isso para os filhos e perde o que é de mais precioso. E perde o que é de mais valioso. E às vezes, irmãos, escute isso aqui, tem pai que faz tudo isso para o filho, mas na hora que o pai está doente, o filho não vai ficar com ele no hospital. Aí o filho vira e fala assim, mas eu vou pagar alguém para ficar com ele. Não é sobre bens, é sobre doar. Precisamos entender isso. Por isso que precisamos viver por algo maior. A vida, ela não consiste em abundância de bens. Precisamos, irmãos, olha só, ser rico para com Deus. Não é sobre, entenda isso, o Evangelho, a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas, elas não compreendem o Evangelho. E dá um nó na cabeça delas e elas ficam iradas, irmãos, revoltadas. Deixa eu colocar uma palavra mais pesada, endemoniada. Por quê? Porque elas não entendem o Evangelho. O Evangelho não é armazenar, o Evangelho é doar. Precisamos entender isso, irmão. Então, quando as pessoas não entendem que o Evangelho é doar, então elas querem armazenar. E quando elas veem alguém doando, aí elas ficam endemoniadas. Mais ou menos como Judas ficou endemoniado quando aquela mulher quebra ali o vaso de alabastro e começa a ungir Jesus. Ele ficou endemoniado. Mas por quê? Porque os olhos dele estavam na tela. Os olhos dele eram um olhar ganancioso. Aquela mulher entendeu, não é armazenar, é doar. Olha só, Deus nos chamou, irmão, para doar. Entenda uma coisa, mas para doar nós precisamos ter, porque só doa quem? Quem tem. E a Bíblia diz, irmãos, olha só, que melhor é dar do que? E é dando? Tem gente que às vezes questiona, por que eu não ganho isso? Por que eu não recebo isso? Mas o quanto você tem doado? O quanto você tem dado? Não é esperar do outro, irmãos. É você fazer a sua parte. Ah, mas eu queria até amar mais a minha esposa. Sabe, mas minha esposa tem que ver como é que a mulher é essa. Não tem como amar, não. É difícil demais. Não espere dela. Doe você. E é recíproco, irmão. Você começa a doar, você começa a receber. A Bíblia diz isso. É dando e se recebe. Começa a dar. E Deus vai começar a abençoar a sua vida. Por isso que as pessoas elas ficam assim sem entender o Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre eu, irmão. Eu não estou aqui sobre mim. Sabe? Eu não estou aqui sobre mim. Eu não estou aqui por mim. Como muitos que às vezes estão aqui não estão aqui por você. Então nós precisamos entender isso. O Evangelho ele não é sobre mim. O Evangelho é sobre Deus, irmãos. Deus me viu ali abandonado. Deus me viu ali, irmãos, sem perspectiva de vida. Deus me viu ali fadado, irmãos, ao vício. Deus me viu ali fadado à destruição. E aí eu comecei a viver o Evangelho. Mas eu não vivo o Evangelho por mim. Eu vivo o Evangelho por Deus e para Deus. Então nós temos que entender que o Evangelho é sobre Deus. O Evangelho é sobre o próximo. O Evangelho é sobre a missão que Deus nos deu. Escute isso aqui, irmãos. Quer ser feliz? Cumpra a missão de Deus.
Quer ser feliz? Cumpra a missão de Deus. E eu vou te provar, olha para mim. Vou te provar, sabe por quê? Deus ele tem falado tanto ao seu coração. E você não tem vivido uma vida feliz. Por quê? Porque você está longe de Deus. E longe de Deus não tem dinheiro para fazer você feliz. Não tem as melhores praias para fazer você feliz. Não tem as melhores casas para fazer você feliz. Não tem os melhores carros para fazer você feliz. Por quê, irmãos? Porque com dinheiro não é ter. Ou melhor, com Deus não é sobre ter. Com Deus é sobre doar. Eu dou a minha vida para Deus. Eu dou o meu tempo para Deus. E Deus traz para mim aquilo que eu necessito. Aquilo que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Então pense nisso. Pense nessa missão. Pense em Deus. Pense no próximo. E seja feliz, irmãos. Em Deus, no próximo, na missão. Seja feliz. A parábola que nós estamos lendo aí, a passagem de Lucas capítulo 12, Deus ele vai dizer, essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Irmãos, loucura viver apenas para si. Mesmo que você ajude muitas pessoas, mesmo que você ajude muita gente de forma indireta, mas você precisa das pessoas de forma correta. Ou seja, nós precisamos de comunhão, porque tem gente que pensa assim, eu já ajudo, deixa eles para lá, eu para cá, eu já ajudo, eu não quero muito tumulto, eu não quero muita gente. Nós precisamos entender, irmão, que tem muita gente aqui, como eu disse, está aqui, mas crendo de forma errada, agindo de forma errada, decidindo de forma errada. Então nós precisamos decidir de forma correta. Eu preciso das pessoas. O Evangelho vai me fazer entender isso, que eu preciso das pessoas. E quanto mais eu entendo que eu preciso das pessoas, mais Deus me ajuda. Porque quanto mais eu fico pensando que eu não preciso das pessoas, mais eu me isolo. E sempre eu me deparo em situações que eu falo assim, poxa, não apareceu ninguém para me ajudar. Mas por quê? Por que não apareceu ninguém para te ajudar? A Bíblia, ela diz no Salmo 89, 47, ela diz assim, olha, lembra-te de como é passageira a minha vida. E o salmista continua, terá criado em vão todos os homens? Uma pergunta, será que Deus criou todos os homens em vão? Quando nós falamos de homens, é sem generalizar, tanto homem quanto mulher. Será que Deus criou em vão? Às vezes isso aí responde a sua pergunta, no seu confronto interno, no seu confronto pessoal, que você começa a dizer, poxa, nasci para sofrer, tudo para mim está errado, olha só, ninguém me ama, ó céus, ó vida, e você fica aí vivendo aí no seu mundinho, vivendo aí no seu tempo, e esse salmo aqui, ele se encaixa com você. Será que Deus criou o homem em vão? Deus não criou ninguém em vão, irmão. Ninguém foi criado em vão. Todos nós fomos criados por um propósito. Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Porque nós estamos cumprindo um propósito. Pastor, e quem está cumprindo o propósito está sofrendo? Aprendendo alguma coisa com Deus. Porque tudo que nós vivemos é uma semeadura. O que eu vivo hoje é o que eu semeei ontem. E tudo aquilo que eu vou viver na minha vida, Deus ele vai me ensinando algo. Deus ele vai nos ensinando algo. Deus ele está te ensinando algo. Deus ele trouxe você aqui nessa noite para te ensinar algo. Pastor, o que eu preciso fazer? Buscar o reino de Deus. Buscar a presença de Deus. Todas as respostas, escute isso aqui, eu falo sem medo de errar. Todas as respostas que você almeja está aqui. Todas as respostas estão aqui. Mas eu preciso ler esse livro de maneira intencional, como nós estamos falando nesses últimos dias, que todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões são intencionais. Nós não estamos aqui, irmão, jogando conversa fora. Nós estamos aqui com intenção. Qual é a intenção? Que você faça parte desse grande rebanho, que você faça parte da igreja. Essa é a nossa intenção. Nós não queremos te perder, nós não queremos que você se perca. Então toda a nossa mensagem, toda a nossa palavra, todo o nosso culto é intencional. Nós não estamos aqui perdendo tempo, nós não estamos aqui jogando conversa fora. Tudo que nós queremos é que você venha para o lado de cá, tudo que nós queremos é que você permaneça aqui. Mas só que essa decisão é você que tem que tomar. O nosso papel está sendo feito, pregar sobre perdão, pregar sobre arrependimento, pregar sobre vida com Deus. Esse é o nosso papel, mas a decisão tem que ser sua. Aleluia.
olha, busque o Senhor, busque o reino de Deus, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas escute aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar a vontade de Deus e o serviço aos outros como prioridade na sua vida. Porque tem gente que pensa assim: ah, pastor, mas eu estou buscando Deus, todo dia eu estou no culto, eu vou na célula, eu devolvo dízimo, eu dou oferta. E por que as coisas não estão acontecendo? Porque nós temos que entender que buscar o reino de Deus é colocar ele em prioridade. Aí agora vai apertar um pouquinho, escuta aqui. Porque tem gente que fala: estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas qualquer oportunidade que tem, você falta do culto. Qualquer oportunidade que tem, você falta da célula. Deus não está sendo sua prioridade. Eu tenho o hábito de falar com algumas pessoas a qual eu convido para vir na igreja, e elas falam assim: ah, semana que vem eu tenho um compromisso, não vai dar para mim não. Eu falo: não, tudo bem. Então na outra semana você já tem um compromisso, então você não vai marcar nada. Semana que vem já tem um compromisso, tem que vir para a igreja. E quando nós começamos a tomar essas decisões, nós estamos mostrando para nós e para as pessoas que estão à nossa volta que Jesus é o primeiro. Irmão, se nós queremos, olha só, viver algo maior, eu preciso sacrificar o menor. E às vezes, irmão, nós temos que sacrificar algumas vontades para quê? Para poder reunir a nossa família, irmão. Às vezes nós temos que sacrificar a nossa vontade para poder estar mais junto da nossa família. Às vezes nós precisamos sacrificar, irmãos, algumas coisas para poder, irmãos, olha só, valorizar aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade. Lembra que nós iniciamos aqui falando do texto de Tiago? As guerras e as lutas são nós que criamos. Criamos elas dentro de nós. Escute aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz assim: olha, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A baratinha querendo trabalhar um pouco. Preste atenção nisso aqui, irmãos. A palavra que nós estamos ministrando, ela está sendo tendenciosa a nos mostrar que os bens não é aquilo que vai fazer com que a nossa vida permaneça nessa terra. Então preste atenção aqui. Quando a Bíblia está dizendo, quando João está dizendo aqui em Apocalipse, que felizes são aqueles que morreram no Senhor, agora em diante, eles descansarão das suas fadigas. Aqui nós podemos acrescentar as fadigas como trabalho, nós podemos acrescentar as fadigas como missões, e as suas obras nos seguirão. Escute isso, irmão, nós não vamos levar o dinheiro que nós alcançamos para o nosso túmulo, para ali quando formos enterrados. Nós não vamos levar as nossas conquistas quando nós morremos, mas as nossas obras nos acompanharão. A pergunta para nós é: se o Senhor te chamar nessa noite, quais obras irão te acompanhar? Pastor, misericórdia, vai iniciar um ano, isso está falando de morte, está falando de levar, a pastora está falando de levar, cantou o hino aí de levar, misericórdia. Irmão, mas a vida é um sopro. Então, pensa aí. Se o Senhor chamar você nessa noite, será que você vai ser agregado nesse Apocalipse 14, 13, onde João está dizendo que vão descansar das suas fadigas e as obras que irão os alcançar? Presta atenção aqui, irmão, toda a igreja. Quando nós falamos de morte, quando nós falamos de chamado, isso te assusta? Sabe o que nos preocupa hoje, irmão? Não é falar de morte e pensar que vai assustar as pessoas. O que nos assusta hoje é que falar de morte de Cristo não assusta mais ninguém. É isso que nos preocupa, irmão. É isso que nos deixa preocupados. Mas só que você deveria se preocupar quando nós falamos de morte. Você deveria se preocupar quando nós falamos que as nossas obras irão nos acompanhar. Por que nós devemos nos preocupar, irmãos? Porque uma eternidade, a eternidade que nós iremos viver, nós temos que decidir viver ela agora.
Na vida que você está vivendo, qual eternidade você vai viver amanhã? O inferno? Quem diz, pastor, misericórdia? Sim, irmão, porque se hoje você vive nessa terra, na totalidade, distância de Deus, o que está preparado para você é uma eternidade no inferno. Não, pastor, eu quero o céu. Então, se você está vivendo na totalidade da presença de Deus, o céu te aguarda. Aleluia! Mas a decisão é agora. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Suas obras serão mostradas, porque o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um individualmente. O que nós estamos fazendo, um dia será revelado. É interessante, irmãos, que Deus, Ele vai nos dando um spoiler dessas revelações. Já viu que a nossa vida, eu falo de experiência própria, a nossa vida nós carregamos algumas mentiras, nós carregamos algumas fantasias, e existe um momento nas nossas vidas que essas mentiras são reveladas, essas fantasias são reveladas, e Jesus está dizendo para nós que o dia que nós encontrarmos com Ele, as nossas obras serão reveladas, irmãos. Preste atenção, está falando que ela vai ser provada no fogo. Que fogo é esse, irmão? Olha só, o fogo do Senhor. Existem pessoas que quando ela começa a passar uma lutinha, ela começa a passar uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é abandonar o Senhor. Sabe o que é ter prova? Aprovada no fogo é quando você está passando luta, as portas se fecharam, a família abandonou, o casamento está se sucumbindo e você está na presença do Senhor. Sabe o que diz isso, irmão? Que as suas obras estão sendo provadas, estão permanecendo, porque passou pelo fogo e você está aqui. É isso que nós temos que entender, irmão. Eu não estou aqui por uma passagem, eu não vim aqui só no culto passar a virada do ano na igreja e depois. A nossa preocupação com você não é hoje, a nossa preocupação com você é amanhã, irmão. Só que preste atenção, não vamos ficar tratando você na alma. Tem gente que vem aqui hoje, aí quando no outro dia fala, ó, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me falou nada. Não, você tem que decidir primeiro. Depois que você decide, você vai receber mensagem, você vai ser cuidado. Por quê? Porque se você não decide, você vai viver de mensagem. Aí o dia que não manda mensagem, você envia, vai para a igreja e não presta. Você viu o pastor foi na igreja, ele mandou mensagem, o pastor não falou nada, esse irmão não falou nada. Não, irmão, não vamos tratar você na alma, porque a alma é insaciável. Sabe por que você está nessa luta desenfreada aí? Não busca o Senhor, não tem uma aliança com o Senhor, porque você está querendo se saciar na alma. E a alma não é insaciável. A alma leva o homem para a perdição, a alma leva o homem para o pecado, a alma leva o homem para a destruição, a alma não destrói famílias, a alma destrói, irmãos, propósito, projeto. Então o que nós precisamos fazer? Viver com um propósito, viver com o Senhor, porque amanhã ou depois as nossas obras serão provadas pelo fogo. O que nós estamos fazendo, Deus pode revelar. Fica com raiva de mim não, irmão. Deus pode revelar o que você faz lá no seu serviço. Se o seu telefone tem senha e a sua esposa não tem a senha, porque tem alguma coisa lá que quando Deus revelar vai dar ruim. Você que trabalha com um aplicativo aí, quando você está carregando alguém, Deus pode revelar as conversas que estão sendo feitas lá dentro do carro. Ou com quem está agora com a pessoa morta. Deus pode revelar. Mas escute aqui, irmão. Mais cedo ou mais tarde, as nossas obras serão reveladas. Você, filho que está aqui, Deus pode revelar o que você faz na escola. Você vira para os seus pais e fala que está indo para a escola. Deus pode revelar. Porque a forma como nós viveremos na eternidade será definida a forma como nós vivemos nessa vida hoje. Preste atenção aqui, irmão. Por que as pessoas não preocupam? Vou falar até com o irmão Deus aqui, se abençoar. Por que as pessoas não preocupam com a eternidade, meu Deus? Porque a forma que elas estão vivendo hoje é uma forma de pecado, longe de Deus. Então a forma que nós pensamos na eternidade é a forma que nós vivemos. Quem vive em santidade é porque está pensando na eternidade.
Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cantar a minha cena. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai me chamar. A pastora falou um negócio aqui, irmãos, olha só. E nós estamos vivendo isso. O nosso ministério hoje está fazendo umas trocas de pastores. Estamos remanejando pastores para lá e pastores para cá. Eu estou aqui como pastor, mas amanhã o pastor está. Entendeu? Mas a forma que eu vivo hoje, irmãos, é a forma que eu anseio a eternidade. Presta atenção aqui que eu vou fazer um exemplo aqui, meio chula, mas vai dar para você entender. Já viu que tem gente que quer alcançar a faculdade, o que ele faz? Começa a economizar. Não compra um cachorro quente. Se está namorando, vira para a namorada e fala: ô, bem, você sabe, né? Eu estou juntando dinheiro lá, porque eu vou dar ajudar na faculdade. Se você vai comprar um carro, tem que é a mesma coisa. Então você vai viver de acordo com aquilo que você almeja. Vamos viver nessa terra de acordo com o que nós almejamos. Para viver a eternidade, nós vamos viver aqui nessa terra a eternidade que nós almejamos. Então nós iremos viver uma vida santa, uma vida longe do pecado, irmão, porque a forma que nós viveremos na eternidade, ela vai ser definida como nós vivemos hoje. Como nós vivemos aqui agora. Olha só, a vida é uma grande oportunidade de investimento, irmãos. Nós vamos investir agora para receber na eternidade. Deus a cada dia, como agora, Ele está nos dando a oportunidade de depositar na eternidade. Escute isso, irmão. Deus está dando a oportunidade para você vir nesse culto. Deus trouxe você aqui nesse culto para você começar a depositar na sua eternidade, irmão. Entenda isso no nome de Jesus. Olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se nós esperarmos só nessa vida, somos os mais infelizes. Porque tem gente que às vezes vem para o Evangelho e sai do Evangelho, porque ele só espera nessa vida. Ah, até hoje Deus não me deu o que eu pedi, Deus, eu coloquei isso na mão de Deus, Deus me deu, só está esperando essa vida, e aí é infeliz, mano. Aí fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal da liderança, fala mal de Deus, fala mal de tudo, irmão, porque quem infeliz só espera nessa vida. Aleluia. Lá em João, falei para vocês que a palavra seria confronto, né? Lá em João capítulo 6, a palavra está sendo confronto, irmão, por quê? Porque nós queremos fazer algo maior. E para fazer algo maior, a gente tem que estar junto, irmão. Não tem como eu ter uma sociedade com alguém que eu não converso. Tem? Não. Você pode até fazer, mas não vai dar em nada. Então, para nós alcançarmos algo grande, eu preciso me relacionar. Eu preciso estar junto, eu preciso conversar. Então, lá em João, capítulo 6, versículo 27, diz assim: olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou seu selo de aprovação. O que é mais importante, irmão? Você viver de gratificações ou de uma recompensa eterna? Vou falar de novo. O que é mais importante? Você viver de gratificações ou você viver de uma recompensa eterna? Tem gente que às vezes reclama dos ensinamentos dos pais. O pai está ensinando, mas o pai não está gratificando. Ele acha ruim. A gratificação, irmãos, olha só, ela acaba, ela passa. E no dia que você não recebe gratificação, você deixa de fazer. Agora a recompensa, você entende que é algo que você vai ganhar. Recompensa, irmão, é só no final. Recompensa só recebe quando você completa a obra. Então o mais importante é nós vivermos por essa recompensa. Escute aqui, quando eu decido viver por essa recompensa, irmão, eu vou viver junto de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Quem está me entendendo? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: olha, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer seja boa ou quer seja má. Irmão, entenda uma coisa: vai chegar um dia e nós seremos recompensados por aquilo que nós fizemos. Nós treinamos isso em casa. Se você não faz isso, seus pais fizeram isso com você.
Tem dia que você quer alguma coisa, tem momento que você quer alguma coisa, seu pai vira e fala: você merece. Você está merecendo? Você não está merecendo. Então nós vamos receber, irmão, de acordo com as obras que nós estamos praticando. Se você está praticando obra má, você vai receber juízo, correção, condenação. Mas se você está praticando obras boas, vire para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e fala assim: fica tranquilo, porque se as obras são boas, a recompensa será melhor. Você pode aplaudir o Senhor? A recompensa será melhor ainda. Não se desespere. Amém? Não fique ansioso. A recompensa será melhor. Para nós caminharmos para o final, abra sua Bíblia, porque às vezes você vai falar: pastor, não leu nenhum versículo. Vamos ler um aqui agora para nós encerrar. Lá em Mateus, capítulo 4. E esse versículo, ele é top. Muito top. Porque aqui nós vamos fechar a mensagem e vamos aprender 4 coisas com o deserto. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí, para aí, vira para ela e fala assim: esse deserto nos persegue. Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-a numa parte mais alta do templo. E disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrarem e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Então o diabo deixou, vieram os anjos e o passaram a servir. Esse texto aqui, irmãos, olha só, a gente não precisa de uma interpretação teológica para entender esse texto. Esse texto aqui, irmãos, olha só, nós não precisamos de um dicionário teológico para a gente entender. Porque quando nós lemos aqui, automaticamente nós vamos entender que ele fala de quê? De tentação. Ele vai falar da tentação de Jesus no deserto. E essa tentação aqui de Jesus no deserto vai nos ensinar algumas coisas. Vai nos ensinar, irmãos, olha só, coisas que nós precisaremos para viver 2024 por algo maior. Para vivermos 2024, irmãos, olha só, juntos por algo maior. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, escute aqui dentro desse texto: você precisa escolher viver sob a direção do Espírito de Deus. O que levou Jesus para o deserto? O que levou a igreja? O que levou Jesus para o deserto, igreja? O Espírito de Deus. O que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Entenda aqui, irmão, por isso nós precisamos decidir viver, irmãos, olha só, sobre a direção do Espírito. Nós vamos decidir viver sobre o cuidado do Espírito, porque independente do lugar aonde Deus vai te levar em 2024, será o melhor lugar. Independente se é Deus que está te levando, é o melhor lugar. Quantas pessoas vão para o deserto? Quantas pessoas vivem no deserto? Mas o texto diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então entende, irmãos, qualquer lugar que seja, se Deus estiver com você, será o melhor lugar para estar, porque onde você estiver, Deus estará com você. Entenda isso, irmão. E se nós tivermos Deus, é a melhor companhia. Então permita que Deus nos conduza ao deserto da avaliação das intenções do seu coração. Porque deserto
revelar a intenção do nosso coração. Tem gente que está no deserto até hoje, irmão, porque o coração dele revelou soberba, individualidade. Então o deserto, ele vem para revelar as intenções do nosso coração. Tem um camarada aí que vira e mexe, ele aproxima da gente, mas ele aproxima da gente quando está no deserto. Quando as coisas melhoram, ele vaza. Inclusive nesse momento agora ele vazou. Por quê? Porque a intenção do coração dele é aproveitar de alguns benefícios que são distribuídos no momento do deserto. Porque, irmão, tem momento do deserto que nós enfrentamos que aparece um monte de gente para ajudar a gente. Só que essas pessoas, a gente precisa entender que elas vão nos ajudar, mas elas precisam nos ensinar, irmão. Por quê? Porque deserto, vira e mexe, ele volta. Deserto, vira e mexe, ele bate na nossa porta, irmão. Então eu preciso aprender algumas coisas nesse deserto, para que eu possa vencer quando esse deserto voltar, e ajudar com que outras pessoas também vençam. Então olha só, o deserto é o primeiro lugar para nós estarmos, antes de conquistarmos a terra prometida, ou aquilo que Deus nos prometeu. O deserto é o melhor lugar, irmão. Porque o deserto vai forjar o nosso caráter. O deserto vai fazer isso. Jesus, irmãos, quando ele faz referência aqui desse capítulo de Mateus capítulo 4 aqui, quando Jesus ele fala que ele foi conduzido ao deserto, e ele fala que nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus está fazendo, irmão? Jesus está fazendo uma alusão de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus conduziu o seu povo, irmão, como um pai conduz o teu filho no deserto. Irmão, pai que é pai não vai deixar nada faltar para o seu filho. Pai que é pai não vai deixar nada faltar para o seu filho. Então quando Jesus está dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, ele está trazendo essa alusão. Deus estará presente, Deus trará o suprimento, Deus vai suprir a necessidade. Então nós precisamos lembrar disso, irmão, de como o Senhor, Ele está conosco, de como o Senhor nos abençoa, de como o Senhor, irmãos, olha só, tem estado, tem permanecido conosco. Mas esse texto de Deuteronômio também vai revelar, irmãos, olha só, o coração do povo, porque o povo permaneceu ali 40 anos. Por que o povo permaneceu 40 anos? Porque a intenção do coração do povo, irmão, não era obedecer ao Senhor, não era obedecer às disciplinas que Deus estava dando. Deus vai nos conduzir à prova para ver a intenção do nosso coração. O seu melhor ano está condicionado a ser testado e aprovado pelo Senhor. O nosso melhor ano, irmão, faz uma avaliação de você. O ano da sua prova é o ano que você mais cresce se você não regular. Agora, se você partir para cima, é o ano que você mais cresce. E Deus da mesma forma. Olha só, o nosso melhor ano está condicionado em sermos testados, escute isso, e aprovados pelo Senhor. Porque não basta só ser testado, tem que ser aprovado. O teste vem, irmãos, a prova vem, e o que nós precisamos é ser aprovado. Porque preste atenção, todo deserto vai revelar o caráter do homem. Todo deserto vai revelar o caráter do homem. Tem gente que às vezes ele passa um deserto e alguém que aproxima dele, ele esquece de quem ajudou ele lá atrás. Aí o caráter dele é corrompido. Por quê? Porque ao invés dele falar de quem ajudou ele lá atrás, ele vai falar de quem abandonou ele lá atrás. Então o caráter é corrompido. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas Deus está falando aí no seu coração. No deserto, irmãos, olha só, nós somos provados e precisamos ser aprovados quanto à nossa obediência. Irmão, obedecer quando tudo está bem, irmão, é bacana demais. É igual aqui nessa igreja, deixa eu pegar aqui a liderança. Irmão, eu sou um pastor tranquilo demais, eu brinco, aquele negócio todo. Mas quando eu falo qualquer coisa séria, o pessoal já envia. Você já fala, pastor não me ama mais, pastor não gosta de mim. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Então, no deserto, o nosso caráter vai ser revelado, a nossa obediência vai ser revelada, a nossa fidelidade vai ser revelada. Essas são as áreas, irmãos. Por que o nosso caráter, a nossa obediência, a nossa fidelidade vai ser revelada? Porque é onde Satanás nos testa. Satanás testa o homem no caráter. Coloca dinheiro,
coloca pessoas, coloca mensagem, coloca um monte de coisa para testar o seu caráter, para testar a sua obediência, para testar a sua fidelidade. A pergunta é: você tem sido tentado nessas áreas? Você tem sido tentado no seu caráter? Quem tem sido tentado no seu caráter? Quem tem sido tentado na sua obediência, irmão? Não há ninguém que seja tentado. Quem tem sido tentado na sua fidelidade, irmão? Olha, essa igreja está bem demais. Porque, irmão, presta atenção, ser tentado não é o problema. O problema é ceder à tentação. Às vezes não levantamos a mão porque não estamos sendo tentados, já cedemos. É por isso que não queremos levantar a mão. Mas eu quero te dizer que você está num ambiente de milagre. E se você abrir a sua boca, confessar, falar para Deus a intenção do seu coração, Ele vai te perdoar e você será aprovado em nome de Jesus. A pergunta para você hoje aqui, irmãos, olha só, você que vem nesse culto, é essa: qual que é a intenção do seu coração nessa noite? Qual que é a intenção do seu coração estar aqui hoje? Você está aqui porque não tinha nenhum lugar para você ir? Você está aqui porque ninguém te convidou para uma ceia, tá? Ou você está aqui apenas para receber as bênçãos para o ano novo, e quando sair daqui, 2 ou 3 dias depois, continuar brincando? Qual é a intenção do seu coração? Ou você está aqui, irmãos, presta atenção, ou você está aqui intencionado e disposto a andar com o Senhor durante esses 365 dias que Ele irá promover no ano de 2024, em nome de Jesus, porque nem sempre o deserto será o pior lugar para estar. O deserto, na maioria das vezes, é o melhor lugar para nós estarmos, porque é no deserto que nós crescemos. É no deserto que você vai crescer. Irmão, ninguém cresce, olha só, ganhando tudo fácil. Ninguém cresce recebendo tudo fácil. Prova disso, irmão, são os filhos que nós temos hoje. Prova disso são a juventude que nós temos hoje. Prova disso é a vida que você às vezes viveu. Hoje você está vivendo aí porque você está dando valor nas coisas. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Para nós vivermos juntos por algo maior em 2024, nós precisamos decidir viver o sobrenatural, irmão. Decida viver o sobrenatural. Olha só, vença a tentação, irmãos, de conquistar somente o básico. Vença essa tentação. Pastor, mas lá atrás o senhor estava falando que não era para nós preocuparmos com bens. Lá atrás o senhor estava falando que não era para nós preocupar com dinheiro, com posse. E agora por que o senhor está falando para nós vencer a tentação do básico? Irmão, porque Deus ele tem muito mais para nós. E se nós ficarmos sendo tentados a vencer só o básico, a ficar preocupados só com aquelas coisas medíocres que eu falei lá atrás, nós não vamos alcançar coisas maiores. Olha o que o texto diz. Aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo quer que nós nos sentimos satisfeitos com o básico, porque ele sabe que Deus tem muito mais para nós. Tem muita gente aí que não vive, irmãos, olha só, o maior, porque está satisfeito com o básico, está satisfeito com o que tem. Então, irmãos, olha só, é muito pouco viver com o básico. Deus, Ele cuida de nós, quanto ao que comer, quanto ao que beber, ao que vestir. A nossa vida, irmão, não pode ser apenas viver para suprir as nossas necessidades básicas. Escute isso, o básico já foi prometido e conquistado. Jesus, Ele prometeu e conquistou. Nós precisamos só desfrutar do básico. Mas o básico não pode ser a nossa prioridade. Não se preocupe com as suas próprias vidas. Jesus ele disse isso lá em Mateus capítulo 6, 25 e 26. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam, e contudo o Pai Celestial cuida delas. Nós não somos melhor que os pássaros. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos melhor do que os pássaros. Nós somos mais valiosos do que os animais. Escute aqui, tem muita gente que não está vivendo por algo maior, porque está desperdiçando o tempo, energia, esforço naquilo que já foi conquistado. Tem muita gente falando: não, tem que fazer uma extra, tem que trabalhar, tem isso, tem de louco, tem as contas para pagar. Não, isso já foi conquistado. Você está gastando tempo e energia naquilo que já foi conquistado. Tira a base aí para você ver. O que mudou nessas horas extras?
nesse tempo a mais que você ficou, você vai falar, pague umas duas ou três contas, mas sobrou uma coisa? Nada. Às vezes, se você não tivesse feito a hora extra, perdendo tempo, gastado energia, você estaria mais descansado, mais feliz. Então nós não podemos desperdiçar tempo. Olha só, não se preocupe com o básico. Deus tem algo maior. Não viva 2024 apenas para saciar a sua fome física, a sua fome emocional e a sua fome material. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute isso. Jesus com fome venceu a tentação apenas olhando para o reino. Irmãos, isso aqui é muito forte. Olha só, nós às vezes pecamos porque tiramos os olhos do reino. Irmão, por que o marido trai? Ele tira os olhos da esposa. Por que a família se destrói? O pai de família, o chefe, a mãe, tira os olhos da família. Por isso que a família vai sucumbindo. Jesus ensina isso aqui para nós. Ei, Satanás quis tentar ele quando ele estava com fome, quis pegar ele na necessidade, mas Jesus tinha um foco no reino. Às vezes você vai dizer, mas Jesus era Deus, mas aqui era 100% homem para nos ensinar. Satanás quer nos fazer perder o foco, irmão. Por que você não está vivendo muitas coisas que você já viveu, ou que você almeja, porque você perdeu o foco? Hoje é a noite de você voltar a ter o foco, de você ter os olhos no Senhor. Jesus, ele não perdeu o reino de vista. Escute aqui, não tire os olhos do propósito de Deus. Satanás vai tentar de tudo para fazer você perder o foco, mas permaneça no propósito. Permaneça no propósito. Porque o que vai nos abençoar é o propósito. Terceira coisa, posicione-se para crer e nunca duvidar de Deus. Irmão. Quantos de nós já duvidamos de Deus? Será que Deus me chamou? Será que Deus me ama? Olha só, Jesus ele dá uma resposta a Satanás, referente ao texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentará o Senhor vosso Deus, como tentaste em massa. O povo provocou a ira do Senhor, duvidando do cuidado da presença de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7 diz assim: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Irmão, quando o povo estava passando por massa de Meribá, você conhece a história, caminhando ali no deserto, faltou água. E aí o que o povo fez? O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo começou a colocar Deus em prova, o povo começou a se rebelar. Lá em Êxodo capítulo 17, 7, você vai ver esse texto. E Moisés ele vai chamar aquele lugar de Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Quantos de nós às vezes pensamos assim, será que Deus não está olhando para mim? Poxa, tem tanta gente que faz tanta coisa errada aí e está vivendo a vida. Nós pensamos assim, né? E aí a gente quer colocar Deus à prova. E o povo então se rebela e começa a colocar Deus à prova. E eles falam: Deus está no meio de nós ou não? Em um momento no deserto, irmãos, olha só, é lançada a dúvida no coração do povo. Escute isso aqui: a dúvida nos impede de viver algo maior. A dúvida é uma arma de Satanás. Por isso que nós precisamos viver o sobrenatural. Eu acredito, irmão, Deus vai fazer. Eu acredito, Deus vai fazer. Começa a mudar, irmão. Ao invés de você começar a murmurar e reclamar, começa a dizer: Deus vai fazer. Eu vou viver o sobrenatural. Aleluia. Irmão, olha para a sua casa e diga: Deus vai fazer. Eu vou viver o sobrenatural. Olha para a tua família, para o teu casamento, olha para a tua vida. Eu vou viver o sobrenatural. Deus vai fazer, eu vou crer em nome de Jesus. Então, como eu disse aqui, irmãos, lá em Massa o povo tentou Deus. Eles começaram a reclamar, murmurar. E Massa e Meribá, Massa significa tentação e Meribá rebelião. O povo tentou Deus e o povo se rebelou contra Deus na atitude que eles estavam tendo. Quantas atitudes nossas, irmão? É de rebelião contra Deus. Escute isso aqui: o povo murmurou, o povo se rebelou contra Deus no deserto, e Jesus no mesmo lugar, ele venceu a tentação, decidindo honrar Deus. Amém. Decidindo honrar o Senhor. O problema, irmãos, não é o deserto, mas o que nós fazemos quando passamos por lá. O problema não é saber que existe um deserto. O problema não é viver o deserto. O problema é as decisões que eu vou tomar quando eu passar por lá. Olha só, nas possíveis dificuldades que surgirem nesse novo ano, decida não duvidar, não murmurar e nem provocar a ira do Senhor. Apenas creia. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Fala para ela: apenas creia.
Aleluia. Irmãos, quarta coisa para a gente fechar aqui: adore somente o Senhor. Adore somente ao Senhor e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Pastor, você vai fazer uma pergunta ou não? Mas se você decidir, no final do culto, nos procure. Mas para você viver um 2024 abençoado, adore somente a Deus, entregue sua vida a Jesus. Muitos ídolos, olha só, muitos ídolos se levantarão para atrair a sua tentação e tirar a sua atenção, para que você coloque no lugar aonde é somente de Deus. Deus precisa ser o centro da nossa vida, Deus precisa ser o primeiro, mas existem muitos ídolos que vêm nós colocando no lugar de Deus. Tem gente, irmãos, olha só, que ele prefere ficar com a namorada do que cultuar o Senhor. Tem gente que prefere ficar com o carro do que cultuar o Senhor. Tem gente que prefere ficar com a moto do que cultuar o Senhor. Tem gente que prefere ficar no emprego do que cultuar o Senhor. Tem gente que prefere muita coisa. Quem tem essas coisas representa ídolos, coisas que estão tomando o lugar de Deus. Não permita que isso aconteça, irmãos. Busque o Senhor, busque apenas o Senhor, mas não busque o Senhor só nos momentos difíceis, só nos dias difíceis. Busque o Senhor em todo o tempo. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: olha, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não tem como dar errado, irmão. Consagre tudo ao Senhor. Você vai trabalhar, consagre o seu trabalho ao Senhor. Você vai fazer qualquer coisa na sua casa, consagre ao Senhor. Não tem como dar errado. Tudo que nós consagramos ao Senhor significa que Deus é o centro, significa que Ele é aquele que precisa ser adorado, e a nossa adoração é dedicada a Ele. Quem me entende? Vamos concluir. O diabo, irmãos, ele abandona Jesus, ele deixa Jesus no versículo 11, e os anjos passam a servir a Jesus. Por quê, irmão? Porque Jesus não estava sozinho no deserto, ele estava junto com o Espírito Santo. E quando nós estamos junto com o Espírito Santo, nós podemos experimentar algo maior. Irmão, nós estamos fechando a mensagem. Não deixa o diabo roubar tudo que já foi ministrado, e nem esse fechamento não. Foca aqui em mim. Porque às vezes se nós perdemos o final, nós perdemos a mensagem, não entendemos a mensagem. Então o diabo, irmãos, olha só, ele estava ali tentando Jesus, mas o Espírito Santo também estava ali. E aí o que Jesus experimentou? Algo maior. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. E depois o que ele experimenta, irmão? Os anjos o servindo. Algo maior. Para experimentar algo maior em 2024, nós precisamos decidir andar junto. Decida andar junto com a sua família. Às vezes você vai dizer: pastor, você não conhece a minha família. Nem quero conhecer, mas é a sua família. Você não nasceu na família errada. Decida andar junto com a sua família. Decida permanecer junto com a sua família, porque vocês vão viver algo maior em 2024. Em nome de Jesus. Decida andar com a igreja. Nós falamos aqui na quinta-feira, precisamos amar a igreja. Temos que amar a igreja, porque a igreja é tão boa conosco. A igreja faz tão bem para nós. Então decida andar junto com o Espírito Santo. Nós precisamos da companhia do Espírito Santo. Nós precisamos da companhia dos santos, irmãos. Decida andar junto na célula com os irmãos, porque ninguém faz nada grande sozinho. Aprendemos que para viver algo maior, nós precisamos sacrificar o menor. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria te dar um direcionamento aqui, olha para mim, para a gente não se perder. Vai dar meia-noite. Espero nós concluir o culto, para depois a gente abraçar, dar feliz ano novo, receber 2024. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Feche os seus olhos. O que você precisa sacrificar aqui nessa noite? O que você precisa sacrificar para viver algo maior na sua vida, na sua casa, na sua família, no reino de Deus, na vida da igreja? Pensa nisso aí agora. Escute aqui. Talvez você tenha que vencer o isolamento. A presença de Jesus, ela não nos isola. A presença do Espírito Santo nos une e não nos divide. Talvez hoje você precisa abandonar aí a sua infidelidade a Deus. Você tem sido infiel a Deus, irmão.
Pense nisso. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Olhe para dentro de você, irmão. Não é hora de você conversar com o seu irmão. Não é hora de você ficar perdendo o foco. Lembra que eu disse aqui, Satanás ele vai querer fazer você perder o foco. O foco hoje, irmão, não é ficar conversando com o seu irmão. O foco hoje é conversar com Deus. O que você precisa abrir mão para você alcançar algo maior? Às vezes a sua falta de constância na vida cristã. Hoje é dia para você decidir viver algo maior no próximo ano. Renove o seu compromisso com Deus nessa noite. Vamos viver por algo maior, porque a vida é muito breve, irmão. A vida é muito breve. Hoje você está me ouvindo, mas amanhã você não pode mais me ouvir. Então vamos aproveitar o hoje para que a gente possa viver algo maior amanhã. Às vezes nós não vamos ter tempo, às vezes você não teve tempo para agradecer a Deus por 2023. Mas Deus trouxe você aqui neste lugar. E eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você que fez o seu projeto de vida, segure na sua mão. Você que vai lançar uma semente também hoje, irmãos. Você que entendeu o propósito, eu vou lançar uma semente no altar do Senhor. Faça isso também hoje, em nome de Jesus. Prepare aí e nós vamos orar junto agora. Irmãos, eu queria que nós fizéssemos isso de joelhos, porque nós estamos aproximando desse novo ano, e nós vamos receber esse novo ano, querido, em rendição. Nós vamos receber esse novo ano, querido, nos rendendo ao Senhor. Faça isso aí agora. Não faça por obrigação, não faça por imposição. Faça porque você entende que Deus é maior, que Deus é soberano. Faça isso. Pai, nós queremos orar, Pai, ao Senhor nessa noite. Nós queremos receber, ó Deus, em nome de Jesus, esse novo ano. Queremos que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. O que nós precisamos abrir mão? O que nós precisamos deixar, Senhor? Não queremos entrar no ano de 2024 carregando essa mochila de pecado, carregando essa mochila, Pai, que nos impede de caminhar da maneira